paz do Senhor para todos, amigos, irmãos. Eu nem sei como fazer, mas eu preciso fazer uma coisa que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Eu quase não orei pela manhã. Nós ainda estamos na igreja, na consagração. E eu lutei com Deus. Falei para Deus que não precisava fazer o que Ele me pediu para fazer. Mas se Ele mandou, eu só estou aqui para obedecer. E é algo que eu também sempre quis fazer. Mas eu nunca tive coragem de fazer. Muitos me conhecem, eu sou um pouco palhaça, mas na hora das coisas sérias, eu não consigo ser séria, sabe? Ou eu sou séria demais, eu não sei. Resumindo, todos já conhecem o meu esposo, né? Todos já conhecem o meu esposo, né? Só que eu preciso falar algo que estava guardado dentro de mim 18 anos. 18 anos. Desde quando eu conheci ele. E foi ele que tomou a iniciativa. E eu que queria ter tomado a iniciativa, porque eu sou de tomar iniciativa, né? Foi tu, não foi? Foi culpa do pastor Ailton. Pastor Ailton, de Paula. Eu lembro bem. Mas foi ele, não foi eu. E na frente da igreja, Assembleia de Deus, lá no Perequê. E aí o tempo foi passando, ele foi muito afoito, né? Não era eu que queria namorar ele não, mas tudo bem. Mas aconteceu. Ele me escolheu. E eu também escolhi ele. Relutei, mas eu escolhi ele. E foi tudo muito rápido. Nós se casamos com 10 meses. Pensa num namoro turbulento de coisas, porque eu era muito afoita. Né? E nós se casamos, ele tinha 29 anos, eu tinha 15. E quando a gente se casou, eu confesso que eu tinha alguns traumas, mas ele me ajudou a superar todos eles, né? Apesar que depois de um ano de casada, eu queria ter tido filhos já, né? Já. E ele não queria. E eu ficava muito brava com ele por causa disso. Ele me dava remédio na boca. Ele trabalhava, ele é contador, ele trabalhava. E aí eu ficava em casa o dia inteiro. Minha cunhada, né? Minha sogra. E era mais a Cida que ficava comigo. E quando ele chegava do serviço, eu estava na escola, às vezes a gente se encontrava no ponto de ônibus. E quando a gente se encontrava de noite, antes de qualquer coisa, até de um beijo, ele estava com um comprimido de anticoncepcional para me entregar na minha boca. Tudo isso para não querer um filho. Eu me lembro de quantas e quantas vezes ele orou para mim não estar grávida. Eu tive gravidez psicológica porque eu queria ter tanto um filho, mas os anos foram se passando, a gente veio morar em São Sebastião, nós fomos morar em São Sebastião, porque hoje nós moramos em Ilhabela,
E quando nós fomos morar, uma amiga minha chamada Jenny Sanches, que mora hoje na Inglaterra, ela engravidou. E Jenny, através da sua vida, Deus usou a sua vida para que o meu esposo tivesse vontade de ter filhos. Você sabe muito bem o que você passou, você não queria, talvez pelo momento, né? E eu não entendia, eu questionava tanto com Deus, por que eu queria e não tinha? E você não queria e você teve. Mas eu amei e amo a Júlia até hoje, você sabe disso. Mesmo longe. Sabe? A filha que o pastor sempre queria ter, na época nós não éramos pastores. E aí a Júlia foi muito mimada. E Deus foi tão lindo que Deus não se deixou sentir ciúmes de nada, sabe? Eu amei muito a Júlia. Deus permitiu que eu amasse um casal de gênios, filhos da Cláudia e do Valdir. Deus permitiu que eu amasse o Iago, filho da minha prima, a pastora Janaína, e que eu me realizei muito nessas crianças. E o tempo foi passando. No ano de 2005, eu terminei o meu colegial, né? E aí eu fiz um voto para Deus. Nisso ele já queria ter filho, mas não conseguia, né, filho? E ele pedia, filha, muda o teu jeito, muda algumas coisas, porque na época lá em São Sebastião a congregação era muito pequena, povo simples, eu era simples, mas a gente acabou descobrindo várias coisas, e aí eu não queria abrir mão do que eu queria, do que eu queria não, do que ele me aceitou, né? A calça. E eu fiz um voto com Deus. Só eu e Deus. Eu não sei se ele sabe desse voto. Eu acho que nem ele sabe desse voto. Eu sei que Deus sabia desse voto. E ele queria, quanto mais ele queria que eu largasse a calça, mais eu fazia que não queria. Até o ponto que Deus falou comigo, você quer? Abre mão do que ele quer, está te pedindo. E eu falei, não. Eu não quero. Mas eu fazia, era para atingir ele, sabe? Porque ele queria filho. Ele queria filho. E eu falei, agora ele tem que pagar o preço para ter o filho. Foi onde no final de 2005, eu fiz um voto com Deus. E naquela virada de ano, Deus usou uma irmã chamada Adriana, da igreja Torre Forte, para falar algo comigo, que já estava dentro do meu ventre, um varão. E se passou, e aí acabou que em janeiro porque eu queria fazer o teste, não tinha coragem, e eu fazia academia, eu estava até com a Jenny, eu corria na academia, eu sentia alguma coisa pulando dentro de mim, eu falei, não, eu tô ficando louca, né? Mas eu sentia, e a Jenny falou assim, antes você precisa fazer um teste. E eu falei, não estou grávida, quantas vezes a minha vida foi fazer teste de gravidez. E aí, de uma dessa teima, eu fiz o teste. A Elaine estava grávida. A Elaine passou por muitas coisas. A partir de 3 meses, terceiro mês, né, eu comecei a perder líquido amniótico, né? O Lucas foi um milagre de Deus. O Lucas quis nascer com 6, 7 meses, acabou que conseguimos segurar até o 8º mês, o Lucas nasceu, o Lucas é um milagre. Eu lembro que quando eu estava na maternidade ali, eu tive pré-eclâmpsia, eu tive tantas coisas, eu achava que eu ia morrer, e quando eu ganhei o Lucas, eu revivi. E quando o Lucas saiu, não pude ficar com ele, eu fiquei com
tanto trauma que eu não pude ficar com ele. Ele foi para a incubadora e fizeram tantas coisas com meu filho, raparam a cabecinha dele. Eu lembro muito bem da Joelma, minha madrinha, nossa madrinha de casamento, enfermeira Joelma. E até a minha sogra, ela vai lembrar disso. A minha cunhada entrava assim, falava assim, ele respirava muito, muito profundo, não tinha nem o corinho do pé. E quando não tinha mais o que fazer, raparam a cabecinha dele, colocaram ali é o único lugar que ficava para ele tomar o soro. Eu ganhei ele dia 4 de setembro. Dentro da maternidade tinham muitas crianças saudáveis, gordas, perfeitas. O Lucas também era perfeito, mas o Lucas era muito magrinho, 2,215 kg, foi para 1,990 kg. O Lucas, 44 centímetros, meu filho desfigurado, o pai dele fala até hoje, confessa, que você falava que nosso filho era o quê? Feio. E eu sempre achei meu filho lindo. E ele é lindo. E aí eu sempre lembro que a minha sogra, ela não falou na minha frente, mas me falaram depois e eu senti que ela falava. Ela sentia que aquela criança não ia viver e estavam me confortando. Só que eu não aceitava. Eu não aceitava, porque a gente não pode desistir. E se passou, eu tive um começo de depressão pós-parto. Eu lembro muito bem da irmã Evinha, hoje ela mora, acho que é Pernambuco, né? Ela me ajudou muito. Eu rejeitei o meu próprio filho, o filho que eu mais queria. Foram tantas coisas na minha vida para chegar até aqui agora. Passamos por turbulências muito grandes. Nós éramos comerciantes, né, filho? Deus prosperou a gente muito ali na cidade de São Sebastião por 12, 13 anos, né? Tivemos 5 comércios e Ele já me deu de tudo que uma mulher poderia ter. E eu achava que por 12 anos da minha vida, eu achava que eu não era feliz. Por 5 anos, eu vivi um conto de fadas. Muitas pessoas falam que eu crio coisas na cabeça, sabe? Mas eu não crio coisas na cabeça. E eu sonhava com um príncipe encantado. E eu sonhava com um homem perfeito. Que eu lembro até a Imagiane, ela costuma falar, não existe homens perfeitos. Mas eu acreditava que existia homem perfeito. E quando eu casei, eu tive o homem perfeito para mim, porque muitos que conhecem a minha história, eu já tive 2 traumas, tentativas de estupro. Quando eu casei, eu não consegui ter lua de mel e esse homem viajou comigo, voltou e a gente não teve lua de mel. Eu só chamava a minha mãe. É incrível isso. E por 12 anos da minha vida, eu achava que eu tinha feito a escolha errada. Mas eu não desisti dele. E ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de mim, vem cá. E ontem, eu descobri coisas que eram coisas minhas, que eu queria, sempre quis, que eu sonhava, e que, sabe, eu sou uma pessoa muito durona. Eu confesso isso, eu puxei para minha mãe, culpa de minha mãe. Até isso é culpa de minha mãe. Só que era o que eu sempre queria, era ser amada e amar alguém. Mas você pode falar para mim, mas você não era amada? Eu era amada, mas eu não enxergava. E as circunstâncias. E ele também era amado e ele não enxergava. Você pode dizer isso?
sabe? E onde a gente descobriu que a gente se ama. Ontem, vão fazer 17 anos agora em junho, dia 17 de junho de 2003, a gente casamos. Vão fazer 17 anos. E ontem eu descobri que eu sou casada com o amor da minha vida. Com o amor da minha vida. E talvez você esteja se perguntando isso, mas por que dessa live? Por que desse vídeo? Deus sabe por quê. Ele sabe por quê. E vocês perguntem para Deus. Tô brincando. Nós estamos aqui. Nós somos pastores hoje. Há 7 anos. 7 anos, né? 2013, nós fomos consagrados ao Santo Ministério. Quando eu fui consagrada, eu não era nada da igreja, eu era apenas uma dirigente não, esposa do dirigente de uma congregação. Não, na época não. Na época não, nós só congregávamos em Boiçucanga, não era? Só congregávamos em Boiçucanga, só isso. Mas ele já foi dirigente, eu nunca quis compromisso com a obra de Deus, assim, não com Deus, mas com o chamado de Deus, é isso. Eu sempre tive muito medo, e ele também a mesma coisa. Sofremos muito, né? Quase perdemos o nosso filho por causa disso, antes de aceitar o chamado do ministério. E quando, há pouco tempo, Deus ele tem falado que tem um chamado conosco. E se nós não aceitarmos o chamado que ele tem conosco, nós vamos sofrer grandes consequências. E nem eu, e nem ele. Você quer sofrer alguma consequência do teu chamado? Porque nós somos livres. Porque nós sabemos do nosso chamado. E quando nós não fazemos o que Deus quer que nós façamos, nós sofremos as consequências, nós querendo ou não. Então, nós aceitamos o nosso chamado. Deus abençoe a vida de vocês e que vocês aceitem o chamado de vocês, o chamado de Deus para a vida de vocês. Deus abençoe. Ufa.